Essa flor? Não. Acho melhor não ser... A pedra. Tem alguma coisa de especial com essa Tem pedra? alguma coisa errada? Dá um tempo, Sócrates. Achou que eu estava preparado para ver uma pedra? No caminho você estava todo animado, estava feliz. Estava porque achei que fosse ver alguma coisa Você importante. parecia um garotinho. Foi você quem disse. Durante a caminhada toda eu fiz você se sentir bem. Porque durante 3 horas eu esperei para ver alguma coisa maravilhosa. Mas você viu. Mas não tem nada aqui a não ser essa pedra. Eu devia ter contado antes de sairmos. Mas eu acho que não estava certo de que iremos encontrá-la. Nunca estou. Lamento que a sua alegria acabou. A jornada. A felicidade está na jornada. Não no destino. Então, nós estamos finalizando, né, essa jornada com a nossa reunião de hoje, né? Então, recordar o caminho que trilhamos nos faz ver nessa dimensão da formação que construímos juntos, né? Então, alguém gostaria de comentar um pouquinho sobre esse vídeo, falar um pouquinho sobre como que foi essa jornada, os momentos que tivemos, as aprendizagens, né? Construção coletiva aí do conhecimento, né? Posso começar, prof? Pode falar. Eu falo assim, foi uma jornada de aprendizado, mesmo os colegas estando todos distantes, quando a gente fazia o nosso grupo, a gente conhecia um pouquinho de cada um, né? Mesmo de forma superficial. A área de cada um, isso foi muito interessante, mesmo com formações distintas, nós conseguimos nos entender e produzir alguma coisa. Isso é o que fica, esse aprendizado. Isso, a troca de experiência, né? Como que a gente viu lá nas primeiras reuniões, né? Então, essa nos proporciona essa oportunidade, né, de conhecer diferentes áreas, diferentes professores de diferentes regiões, né, e localidades do nosso lado, né? Professora Silmara? Então, eu estou há 10 anos no PSS e eu vejo, dessa vez, a primeira oportunidade para nós PSS. Não sei se é a realidade dos municípios, mas a gente nunca tinha essa informação que nós poderíamos participar de qualquer curso. E agora essa oportunidade veio. Então, quando a gente soube que tinha, a gente abraçou com os dois braços, né? Então, e assim, e o resultado, como você falou assim, né? O andamento para mim foi muito positivo, que eu não sabia o que era um Classroom, não sabia nada, né? Então, para mim foi muito positivo mesmo. Obrigada, até. Só agradecer. Imagina, professora, não... Remuneração, é verdade. O professor escreveu ali. Mais alguém gostaria de falar um pouquinho? Se não, vamos iniciar, né, então, as implementações de vocês, que nós temos muitas pessoas para falar hoje, para apresentar hoje, né? Então, começando o professor Juliano, que já falou que quer começar, então, o professor pode... Oi? Só pedir uma coisa, se eu conseguiria também apresentar, porque está passando uma chuva muito forte aqui com vento, e nós moramos longe da cidade, chácara, e posso ficar sem internet a qualquer momento. Professor Juliano, ela pode começar? Sim, sem problemas. Aí só pediria
para você, professora, se você não abriria para mim, porque eu estou pelo celular, né? Abro sim. Pode colocar no chat que eu compartilho, daí depois da professora, daí o professor Juliano apresenta. Deixa eu tentar conseguir. Pronto, depois do Juliano pode ser. Eu tô com uns problemas de queda de energia aqui. Nossa. Sim, Cascavel tá um temporal. Em algumas regiões, não em todas, né? Os pais mesmo podem buscar as crianças mais cedo na escola hoje. Mas, professora Valdileia, enquanto você compartilha ali no chat, não dá para ele apresentar rapidinho? Que daí eu só vou pedir para todos, né, seguirem a risca ali o tempo, porque senão a gente não vai ter, senão não vai ser suficiente, né? São 1h40 aí para todos apresentar, que a outra turma eu tinha menos pessoas para apresentar e deu bem no laço ali. Caiu aqui minha internet. Bom. Pode ser, professora? Pode. Mas já voltou. Posso apresentar, então? Prometo que o meu não passa de 5 minutos. Tá, pode apresentar, então, vou tentar ser o mais breve possível aqui. Tá, enquanto isso, a professora Valdileia pode compartilhar lá no chat que eu vou abrindo aqui, tá? Sim, professora, pode ser. Deixa eu só... Acho que é uma janela, né, que eu tenho que compartilhar. Deixa eu ver. Estão conseguindo... Apareceu sim. Apareceu. Estava atrás. Bom, pessoal, então eu vou bem rapidamente aqui, para não tomar muito do tempo, né, apresentar um pouco aqui do que eu fiz. Na verdade, como eu sou estou na parte de coordenação de pecuária no colégio, no Getúlio Vargas, em Palmeira, colégio agrícola. Então, eu peguei emprestado a aula do professor Marco, que é eu sou zootecnista, né? Ele é veterinário, então eu peguei uma disciplina, uma aula de zootecnia dele, para poder fazer a minha implementação. Então, o objetivo principal, né, e já alinhado com o que ele estava trabalhando, né, a parte de gado leiteiro, eu propus, né, de fazer uma avaliação, fazer com que os alunos consigam identificar algumas características de vacas leiteiras, que são características que demonstram o potencial produtivo do animal, né? Então, é uma avaliação morfológica, de exterior desse animal, e essas características ela têm uma correlação muito grande com a longevidade e a produtividade desse animal ao longo da vida dele. Tá? Então, são as características que são usadas em feiras, né, nas exposições, onde são feitos os julgamentos, né, até a gente conversando com eles, né, que eles vão nas exposições, veem lá os julgamentos, mas eu falei, mas vocês sabem o porquê, com base em que é feito, né, com base em que eles julgam essa vaca é melhor do que a outra, né? Então, foi até um tema, assim, que eles tiveram um interesse bastante grande, né? Então, o objetivo principal é só expor aos discentes as principais regiões corporais de vacas leiteiras, as quais são utilizadas como parâmetro para avaliar sua qualidade produtiva, e assim auxiliar na seleção e descarte de animais dentro dos sistemas de produção leiteira, né? Então, né, para eu tentar atingir o objetivo, eu optei por trabalhar a metodologia de sala de aula invertida, só que associei com aquela aprendizagem baseada em equipes, tá? Primeiramente, orientamos os alunos, né, através do material que disponibilizei, né, via todo o Classroom do próprio professor, né, como eu não tinha acesso à turma, né, solicitei que ele fizesse, né, emprestasse a sala de aula dele, do Class, para disponibilizar um material mais orientado, porque como eles vão ter que explicar para os seus colegas, eu pensei, então eu já vou dar alguma coisa direcionada, porque se eu pedir para eles fazerem a pesquisa, é capaz que no momento não cheguem as informações que realmente são importantes, né? Então, direcionei, fiz um estudo mais dirigido, né? Eu vou até pular aqui rapidamente, então aqui só um print da tela do professor Marco Nardim, né? Onde foi feita toda a instrução, disponibilizei os slides com as características que iam ser avaliadas,
e o formulário que eu ia usar, né, no final. Daí a professora lá depois, né, se quiser dar uma olhadinha, acho que dá para enxergar até melhor, né, o que foi passado de informações, né, para eles, para que a aula, né, ocorresse da melhor forma possível. E aí, né, conduzimos os alunos até o setor leiteiro lá da nossa escola, né, orientamos eles a formar grupos, né, para avaliar, cada grupo avaliou um animal, né, e depois colocar suas conclusões, né, para os seus colegas. Então, né, a gente disponibilizou para cada equipe um formulário específico, então eu já fiz o formulário com as 11 características de maior importância que eles tinham que observar, né, eles já tinham estudado pelo material, então até esclareci algumas dúvidas, né, no momento ali, né, dando sempre um suporte, né, e dando as notas para cada característica. E daí depois cada equipe explanou ali a respeito, né, das suas características avaliadas, ou as notas que eles, né, atribuíram para cada característica, né, para o seu animal, colocando os pontos positivos e negativos, né, que são as características que a gente seleciona os animais ou descarta, né? Então, aqui a foto do formuláriozinho que foi utilizado. Então, a gente foram 11 características, né? Aqui, então, é a foto de um dos grupos, né, que eu coloquei aqui, né, das equipes. Então, tem ângulo de garupa, né, largura de garupa, ângulo de casco, são 11 características, tá? Daí, aqui, algumas fotinhos só mostrando, né, eles já lá, né, as equipes avaliando, né, depois de já ter o conhecimento prévio, eu ali dando todo o suporte, se tinha alguma dúvida, né, mas era eles que, o intuito assim, que eles que conseguissem identificar e explicar para os colegas. Se tivesse alguma característica que com divergência ou alguma explicação não tão adequada, eu fazia a correção no momento ali. Né? Aqui também mostrando, né, um engajamento bastante grande dos alunos ali, né, trabalhando, né, com os animais. Tá? Aqui daí já a equipe, né, uma equipezinha explicando para os demais aqui. Então, o que a gente conseguiu observar, uma interação muito grande deles, eles ficaram bem enganjados na aula. Eu coloquei aqui, um videozinho também bem curto, mas também só dos alunos explicando ali, né, identificando as características, né, deu para ver bastante o interesse deles a respeito do tema, tá? Deixa eu pular aqui. É bem curtinho, é só para ilustrar mesmo, né? Aí um depoimento de um aluno eu coloquei aqui, não vou ficar lendo, né? Daí depois a professora dá uma olhadinha, né? Um depoimento de aluno, depoimento daí eu não consegui chamar ninguém da equipe diretiva, né? No momento, então foi a nossa suporte técnica, a professora Mayra, daí ela deu um depoimentozinho também, eu registrei aqui para a professora dar uma olhada, tá? Daí resultados alcançados, né? Aula mais dinâmica e bem mais interativa, ela ficou, né? Uma interação muito grande entre os alunos e entre aluno e professor, né? O aluno ele é muito mais proativo, autônomo, comprometido com, né, durante a aula, né? Despertou neles a importância do tema também, que é extremamente importante, e às vezes você só em sala de aula não consegue despertar isso aí neles, né? Eles foram capazes de avaliar certinho as características, repassar, né, as informações para os seus colegas, tá? E daí só como reflexão final que eu coloquei, né, um engajamento, né, um maior engajamento e envolvimento dos estudantes no aprendizado, quando a gente faz a comparação com a sala de aula tradicional. Então, assim, foi bem produtivo, bem bacana. E é isso, se alguém tiver alguma dúvida. É isso. Parabéns, Juliano, pela apresentação. Obrigado, professora. A Lorena ali perguntou, Lorena, chegou sim. Deu certo. Na sequência, Lidinalva, pode ser você? Que você colocou ali no chat? Sim, prof. Depois a Lorena sou eu. Não, você agora. Você, daí o Joel, Lorena e Edilane, pelo que eu peguei ali na conversa. Pode ser você? Sim, pode. Eu só tenho um probleminha com o meu computador, ele só abre uma janela, ele não abre a tela inteira, tá? Não tem problema. Tem problema? Só um pouquinho. Aparece para vocês?
Parece. Tá. Então, vou tentar ser breve também. Então, eu sou a Lidinalva Rufino dos Santos. Eu sou coordenadora do curso Técnico do Meio Ambiente, sou coordenadora de estágio, mas também sou professora, né? Dou algumas aulas. E o trabalho eu desenvolvi com a quarta série, que ainda é a turma de continuidade, e tem a disciplina de Geografia Ambiental. E o objetivo era para que eles compreendessem os vários tipos de contaminação do solo artificial e o natural, principalmente destacando a contaminação através do plástico, porque quando nós juntamos o grupo, o nosso objeto de estudo era o solo, dentro do nosso grupo durante o período da formação. Aí depois cada um foi para a sua área, né, fazer o seu trabalho. Aí o objetivo dentro desse trabalho é que esses alunos eles aprendessem a coletar, a armazenar documentos ambientais, né? E que esses documentos estivessem relacionados à contaminação do solo, porque eles precisam fazer esse relatório, fazer estudo de caso, fazer aula de campo, e principalmente observar o quê? As ações antrópicas que eles mesmos, a própria sociedade, a própria comunidade pode estar realizando quando faz o quê? O descarte correto desses materiais. E para isso, nós colocamos em prática um projeto que se chama Ecotampas Lacre do Amor, destacando o quê? A coleta das tampas plásticas. Né? Dentro disso, os alunos eles teriam que aprender as funções do solo, né? Então, foi trabalhado com ele o substrato essencial para a vida, que o solo também, uma das funções dele é a fixação de nutriente vegetal, a produção de alimento e matéria-prima, fundação e suporte, que eram os que os meninos estavam trabalhando em edificações, os recursos minerais que nós utilizamos, reservatório natural de água, o reservatório natural de combustível fósseis, que nós somos totalmente dependentes, e também receptor de resíduos, que é o que mais a sociedade consegue fazer. Então, aqui nós temos a imagem, né, exemplificando esse descarte do plástico de forma incorreta. Trabalhamos tudo, desde a origem do plástico, como que ele é utilizado, as toneladas que são utilizadas. O Brasil está em 4º lugar na utilização dos plásticos, e nós colocamos, então, em prática o projeto na coleta das tampas plásticas. Aqui nós temos alguns exemplos, né? As tampinhas, mas tem alguns lacres também, mas a maioria que nós coletamos é tampas plásticas. Aí esse aluno aqui é o Luiz, nós colocamos ele como coordenador nessa semana para fazer toda a coleta. Aqui é a aluna Amanda fazendo a doação. Eles ficaram bem engajados no projeto. E aqui nós temos o depoimento do aluno, né, do Luiz, é um dos alunos que deu esse depoimento, e eu coloquei esse depoimento aqui abaixo, tá, prof? Do jeito que ele escreveu. Aqui eu só digitei para ficar mais claro para o prof depois conseguir ler, tá? E aqui está com a letrinha dele. Aí a nossa diretora auxiliar, ela participou também do projeto, teve divulgação, ela fez doação, né, aqui na foto mesmo, eu estou com ela, onde ela faz a doação, que ela traz da casa dela esses materiais, tudo voltado ao quê? A ação mitigadora em relação ao descarte incorreto dos resíduos plásticos. Né? E o principal objetivo ele foi alcançado, porque nós conseguimos trabalhar a sensibilização ambiental dentro da comunidade escolar. Essa semana mesmo nós recebemos bastante doações, nós estamos com materiais que nós estava na minha sala, não tem mais lugar para pôr na minha sala, hoje nós tivemos que tirar e levar para um laboratório, né? E assim, o objetivo dentro do conteúdo, ele foi alcançado, porque eu sempre falo, a gente não educa o outro, a gente sensibiliza o outro. O que você faz quando o outro não está vendo em relação ao teu descarte de resíduo? E uma das questões foi sensibilizar essa população, porque assim, nós somos mais de 400 mil habitantes em Cascavel, e apenas 10% da população de Cascavel separa o seu lixo.
ou seja, o nosso aterro, a vida útil dele está se extinguindo, né? Daqui a uns dias não sabe mais para onde que vai o lixo da população cascavelense, devido à falta de sensibilização e à falta de separação de resíduos na hora de descartar o lixo, né? E a reflexão final que eu coloquei foi que a implementação do projeto é oriundo de um conteúdo trabalhado na turma e que proporcionou de forma indireta a mudança da vida de muitas pessoas, principalmente em relação ao meio ambiente e ao social, né? E nós temos mania de chamar de meio ambiente, talvez porque a gente já consumiu mais da metade. Se a gente falar o meio ambiente, onde está a outra metade? O que a gente vai fazer com ela? E só destacando, prof, que esse projeto, né, nós procuramos uma entidade para fazer doação. E tem um Rotary aqui, tem vários clubes de Rotaries, mas nós procuramos um que trabalha com cadeiras de rodas. Então, nós vamos doar esse material que foi coletado para esse Rotary, e eles vão juntar com o que eles já têm, que é um projeto maior, aí eles vendem e adquirem outras cadeiras de rodas, né? Então, a gente procurou a entidade para fazer essa doação. Seria isso. Parabéns. É importante, né? Na verdade, a questão dos 3 R's, né? O reduzir, reutilizar e reciclar, né? Por último, reciclar. É mais importante isso, né? Agora já são até mais R's, né? Que na época, quando eu fiz minha dissertação, que eu trabalhei com esse tema aí de lixo, de meio ambiente também, era os 3 R's, mas já estavam lançando mais R's, né? Agora tem 5. 5, né? Quais são os outros 2? Eu não lembro direito qual que é outros 2. Mas agora eu sei que é 5, né? Que geralmente a gente trabalha com 3, mas tem mais 2. Mas é muito importante, né? Essa mudança de pensamento aí né, nos jovens aí no futuro, que a gente fala, né, agora, mais velho futuro aí do planeta, né? Com essa questão do lixo, poluição e tudo mais, né? Não sei como que vamos parar, igual você falou. Bem isso. Sim. Parabéns. Então tá, obrigada. Agora, Joel. Sim, estou aqui. Pode apresentar. Repensar e recusar. Obrigada, Edilene, lá. Apareceu aí a projeção? Ainda não. Não. Vamos tentar de novo. Tá. Então, enquanto o Joel está projetando ali, eu vou colocar aqui no chat 2 formulários para vocês preencherem, tá? Professora, tem que compartilhar? Não é necessário. Você, se quiser só apresentar sem compartilhar a tua apresentação, pode ser também. Tá. Esse negócio não está muito bom hoje não, professor. Está bem lento. Se você quiser apresentar sem a sua apresentação, também pode, tá? Vamos tentar de novo. Agora apareceu, né? Apareceu. Uhum. Só que apareceu teu plano de ação. Na realidade, isso que eu ia comentar com você, porque eu acho que eu acabei me confundindo e meu plano de implementação ficou mais parecido com
um plano de aula do que com um plano de implementação, um É que, na relato de verdade, implementação. isso, tem um modelinho, que é esse modelinho aí, acho que é o modelinho do plano de ação, né? Daí tem um modelo que é parecido com esse, que é o plano de implementação, que tem mais itens para você colocar. E daí, só para comentar que o teu veio assim, anexo, o teu plano de ação. Daí, se você quiser repostar lá no Class, tá bom? Depois tentar Daí repostar. eu vou lá o relato, né? Vou fazer o meu relato aqui e depois eu adequo então o, o documento. Pode ser? Tudo bem, pode ser. Então vamos lá. Eu sou o Joel. e Esse plano ele foi implementado numa turma de primeiro semestre de edificações do técnico subsequente, né? Na disciplina de sistemas estruturais e o conteúdo foco era estática. Então está aqui meu plano de ação, né, que foi traçado para que houvesse a aula dentro de um padrão esperado. E aqui o início, né? Aqui foi a parte de contextualização, né, onde eu sentei com eles e conversamos sobre esses objetos. Muitos deles são de rotina, né? Massa, peso, qual que eram os conceitos que eles já conheciam, o que que não conheciam, para falar, né, da forma deles, o conhecimento que eles tinham sobre esses objetos aqui de né? É, após esse conteúdo, um pouco mais técnica, né? Expliquei para eles os conceitos de equilíbrio rotacional, de momento, né, produzido por uma força e, e para que isso serviria, né, dentro do contexto do técnico. Então, foi relembrar, né, que desde pequeno a gente convive, né, com vários objetos que a gente usa essas condicionantes, esses sistemas de forças, né, e equilíbrio, e a gente acaba nem percebendo, né? Por exemplo, trocar a roda de um carro, quando a gente vai verificar a nossa massa numa balança, né? A gente costuma dizer se pesar, né? Então, tudo isso daí envolve física, né? E física aplicada também. Então, a gente partiu para a experimentação e vivência, onde os alunos produziram gangorras de diferentes materiais, né? Nesse momento, eles utilizaram espuma e madeira e fizeram então as gangorras. Para quê? Para que eles conseguissem entender, por exemplo, a madeira de um corpo flexível, seria a espuma, né? Então, após esse momento, a gente utilizou um simulador, um objeto virtual de aprendizagem, né? Um OVA, que se chama Balançando, né? A princípio, a ideia era levá-los ao laboratório de informática, porém a gente não tinha nenhum laboratório disponível para realizar essa prática. Então, nós fizemos em sala mesmo, né? Os alunos acompanhando no televisor da própria sala, né? Então, essa é a primeira tela aí do OVA, né? Onde os alunos vão aplicar os conceitos de força, equilíbrio e momento. A segunda fase chama balançando, que daí requer um conhecimento mais aprofundado, né? Muitas vezes tem que pegar um caderno para fazer anotações para chegar, né, a conclusões de para onde que a balança vai pender. E a terceira fase, denominada de jogo, onde se torna um pouco ainda mais difícil, né? Então, os alunos
precisam ter um conhecimento mais respaldado para conseguir realizar essas atividades, né? Então, após a operação com OVA, nós fizemos uma retomada, agora com a aplicação das formas técnicas, né, as formas físicas, por exemplo, a equação da força, do momento total, para que eles fizessem a correlação do que eles resolveram baseado ali na intuição, no conhecimento de vivência e correlacionar então com esses cálculos algébricos. Daí eles tiveram um tempo a mais, né, para continuar fazendo aí os equilíbrios, né, usando o OVA. E, por fim, nós fizemos, então, uma descontextualização, né, daquilo que foi ministrado, como que aquilo ali seria aplicável na vida prática, né, de um técnico em edificações. Por exemplo, no dimensionamento de uma viga, de concreto armado, de uma ponte, de um guindaste, né, de uma grua, como que as forças ali se traduzem, por exemplo, para a ferragem de um pilar, de uma viga, né? Então, aí duas fotos da aluna ali que ajudou a gente, né? Ela que operacionalizou e os alunos fizeram então a prática ali nesse computador apenas. Ainda bem que as nossas turmas têm um número reduzido, né? E a própria aluna fez ali ela falou, né, que ela conseguiu entender o tal do equilíbrio de forças, né, com o uso dessa ferramenta virtual e compreendendo também os conceitos de momento positivo, negativo, que sem essa ferramenta ela tinha bastante dificuldade de compreender. É isso aí, professora. É isso mesmo, né? Quando a gente traz essas metodologias ativas, essas aulas diferenciadas, né, para a sala de aula, os alunos se sentem mais motivados, eles, né, às vezes entendem um conteúdo mais complicado, mais difícil, né? E a gente vê isso nos relatos deles, né? Esses depoimentos que vocês pegam como evidências, né? A gente lendo, né, vocês mesmos percebem, né, essa motivação, esse entendimento, né, dos alunos. Então, seguindo a Lorena, pode apresentá-la. Oi, dá para ouvir, professor? Para ouvir, sim. Ah, então tá. O meu ficou bem simples. Como eu falei, eu não tenho o curso técnico na escola, e aí eu apliquei, então, na escola em que eu leciono no período da manhã, que é o ensino fundamental 1, tá? Então, tá aí, deixa eu ver se eu consigo ampliar aqui. Tá aparecendo para vocês? Tá aparecendo, sim. Então, tá. Eu apliquei no 5º ano, que eu tenho lá, 5º ano C. O objetivo, eu trabalhei criar um vínculo emocional com os alunos, apresentar uma história em língua estrangeira, como eu trabalho com inglês, então eu aproveitei a metodologia do storytelling para fazer a literatura em língua estrangeira. Promover a compreensão de uma história em inglês, que para eles é novidade, tá? Aí eu coloquei observação aqui, justamente que eu fiz a aplicação numa escola municipal por não ter o curso técnico na minha escola, tá? O objetivo já fiz lá, criar um vínculo emocional, e para isso a aula se iniciou com perguntas. Você já ouviu histórias? Quais? Histórias em inglês, você já ouviu? Então, fui instigando os alunos a participarem dessa discussão para dar início à contação da história. O objetivo 2, eu apresentei a história em língua estrangeira, que foi a Treasure Hunt, da Eliette Canese Morini e da Rita Brugin de Faria, e eu perguntei se alguém conhecia essa história, o que eles imaginavam, né, com esse vocabulário de Treasure Hunt, que na verdade é caça ao tesouro. Então, eles, só pela capa da história, eles já foram ficando instigados a prestar atenção. E o objetivo 3, promover a compreensão de uma história em inglês. Então, eu iniciei a contação de história em inglês, com gestos, fiz mímicas, troquei alguns vocabulários para que eles compreendessem melhor e apresentei as imagens do livro.
Depois que terminou, eu fiz uma discussão com relação à compreensão da história, para ver se eles tinham de fato entendido e quais eram os vocabulários que eles não tinham conhecimento, e a gente trabalhou esses vocabulários, tá? Então, eu iniciei a aula com a técnica, aquela todas as mãos, né? Quando eu fiz aquelas perguntas, então eles iam levantando as mãos, respondendo. Na sequência, teve a contação da história, e depois trabalhei a compreensão oral da história e dos vocabulários. Os alunos manusearam o livro, eles olharam as ilustrações, verificaram a ortografia, e depois a gente fez a discussão da história, tá? Depois eu fiz a técnica de todo mundo escreve, e eles tiveram que registrar no caderno os vocabulários novos e os vocabulários que eram necessários para compreender o texto, porque tem alguns vocabulários que são imprescindíveis, né? Então eu pedi para que eles fizessem esse registro. E o tema da história também foi registrado. Depois desse registro, eu perguntei se eles tiveram alguma dificuldade em entender a literatura, o que foi fácil de entender, o que foi mais difícil, se eles gostaram da experiência, e a partir dessa discussão eles fizeram um registro no caderno também. E aí eu tive uma surpresa, porque alguns alunos quiseram ir lá na frente contar a história. E aí eu pedi, falei assim, você vai contar a história, então você tem que trocar alguns vocabulários. O que você conhecer na língua inglesa, você tem que trocar. Então, por exemplo, tinha um cachorro, a gente vai falar, tinha um dog, aí que cor era esse dog? E eles iam falando os vocabulários em inglês. Alguns alunos contaram histórias simples, fazendo uso de cores, que eles sabiam bastante, e nomes de animais, que geralmente eles contam histórias que envolvem animais. Aqui eu contando a historinha, eles assistindo, manuseando o material, né, que são as evidências. O relato aqui, que eles escreveram, aí eu achei muito legal. Eu nunca tinha escutado história em inglês, foi muito legal. A segundo, eu gostei muito de ouvir histórias em inglês. E o último, eu entendi a história em inglês, eu já sou bilíngue, então ele já estava se achando de outra, né, aprendeu outra língua. Os resultados. Os alunos compreenderam a história com êxito, eu achei que foi bem válido, foi bem animador ver a felicidade deles, porque eles estavam, de fato, entendendo a história. O vínculo emocional, com certeza, foi reafirmado, ou até mesmo estabelecido com os alunos que tinham dificuldade ou resistência com a língua inglesa, porque a gente sabe que tem alunos que você começa a falar inglês, eles falam que eles não estão entendendo nada, e aí a história, eu achei que veio para quebrar um pouco, né, esse preconceito, essa dificuldade que eles têm, e a literatura em língua estrangeira possibilitou a compreensão da história em outro idioma, e ampliou a capacidade de compreensão dos alunos, né? Eles tiveram um engajamento bom, eles estão com mais ânimo para a aula de inglês, eu achei. E aí eles complementaram, né, fazendo a contação de histórias, que eu achei bem interessante. Esse trabalho da storytelling me reviveu experiências que há tempos eu não fazia, faz muito tempo que eu não contava história para eles, porque a gente fica intertido com o conteúdo ali, a gente acaba passando por outras atividades e acaba deixando de lado essa contação de história. Então, achei que foi bem válido e casou com o conteúdo que eu estava trabalhando, né? Então, achei que foi muito mais significativo, mais leve e mais divertido para eles aprender dessa forma. É isso. Legal, parabéns, Lorena. Não sei se foi muito rápido, mas bem Não, objetivo. isso mesmo. Foi bem interessante sua apresentação. Você usou, né, ali, ó, o que a gente viu durante as reuniões, né, tanto as técnicas quanto, né, o storytelling lá. Bem interessante. Então, tá bom, é isso. Muito legal, né, os alunos gostarem, né, esse, como eu falei, né, esses relatos deles a gente percebe, né. Sim, o que me surpreendeu, eles quiserem contar a história. Eu falei, gente, vocês vão mesmo? Foi muito legal. Agora, então, na sequência, Edilane? Oi. Eu não vou compartilhar e vou ser bem breve, tá, professora? Na verdade, ontem as meninas semana passada, né, as meninas já apresentaram e comentaram que a gente fez uma integração, né, entre as disciplinas, uma interdisciplinaridade. Então, eu trabalhei com o 3º ano do ensino técnico em agropecuária, né, no Colégio Agrícola, que é o Centro de Educação Manuel Ribas, aqui de Apucarana. Eu trabalho na parte de agricultura, né, com as disciplinas técnicas, e no 3º ano eu trabalho com solos, só que eu só dou aula no 3º, e como esse não é o conteúdo, né, realmente que
que está na ementa, mas a gente conseguiu realizar um trabalho em conjunto e o objetivo era o quê, né, dentro do trabalho que a gente estava fazendo, na minha parte? Identificar as características do solo, né, práticas de plantio e identificar as variedades de forragens para pastagem. Então, a estratégia que eu usei, eu apresentei o conteúdo em sala de aula, contextualizando com a aula de produção animal, e a realização de práticas e depois a discussão dos resultados. Na implementação, eu trabalhei com storytelling também, porque já que eu queria assim voltar num conteúdo que ele já, né, na verdade a gente imagina que eles já sabiam, que eles já tinham tido esse conteúdo, então eu coloquei essa prática, né, dessa estratégia, já colocando o conteúdo teórico e também com estudo de casos e fazendo uma pesquisa de dados em informações científicas, porque como a gente estava vendo o preparo de solo, características de solo, a gente trabalhou com a parte de coleta de amostra de solo, então eu perguntava, né, se alguém já tinha feito, como que era, se onde eles moram, onde eles estavam fazendo estágio, como que acontecia. E aí os dados que a gente teve da amostra de solo foi também baseado tudo em dados de informações científicas. Aí o aluno conseguiu observar também a estrutura física do solo, né, ali no campo mesmo, vendo umidade, cobertura do solo, temperatura, e análise química, né, por causa da amostra que foi coletada e levada para o laboratório, e análise biológica, vendo microfauna, macro. E no campo agrohistológico que a gente tem, a gente foi identificando diferentes forragens. Então, a parte morfológica, né, da planta, as diferentes variedades. E o que eu pude perceber, assim, nesse trabalho, é que quando a gente faz algumas estratégias, né, na verdade, a gente trabalha muito com prática no agrícola, mas quando a gente passa esse conteúdo de uma maneira diferente, onde ele é o protagonista, né, eles se sentem mais importantes, digamos assim. Então, participam, né, veem que o trabalho também depende deles, e o resultado foi esse, né, eles, até eu coloquei lá no relato da implementação, que eles falaram que a prática e essa junção, onde eles conseguem visualizar a importância de um conteúdo em outra disciplina, né, que a gente fala tanto, mas às vezes eles veem conteúdos sendo todos separados, né, eles não conseguem perceber que um conteúdo a gente consegue utilizar numa prática de uma outra professora. E os depoimentos foram esses, que eles gostaram, que eles conseguiram entender, né, dessa maneira bem mais fácil. E é isso. Isso, parabéns, Edilene. Os colégios agrícolas, né, por si só já tem toda esse diferencial, né, da fazenda ali, né, dos animais. Estrutura, tempo, isso, porque a gente tem aula o dia inteiro, né, professor? Daí já é diferenciado, já motiva bastante os alunos, né, eles gostam bastante. Eu dei aula em colégio agrícola, é bem legal, gostei bastante. Parabéns, então, Edilene. Agora, a Ana Cláudia, que eu tenho aqui na sequência. Depois eu não tenho ninguém na sequência. Se quiserem colocar ali no chat, eu vou anotando aqui. Tá aparecendo para vocês? Está aparecendo sim, Ana Cláudia. Então, vamos lá. Meu nome é Ana Cláudia Juliana. Oi? Ah, não. Desculpa, eu falei alto aqui, Juliana na sequência. Então, eu sou professora no Centro Estadual de Educação Profissional Getúlio Vargas e a minha implementação foi com as turmas dos primeiros anos, avaliando ali a identificação de nematóides gastrointestinais em aves.
Então, o objetivo foi estar apresentando aos alunos, né, que assim como em outras espécies de animais, as aves também apresentam endoparasitas e que pode estar influenciando na qualidade dos seus produtos. Então, qual que foi a estratégia, né? A metodologia utilizada, uma situação problema para os alunos para que eles pudessem tentar. Eu dei o problema da verminose para que eles tivessem ciência de que aquilo poderia estar acontecendo, né? Então, a estratégia foi mostrar para os alunos, né, a presença desses nematóides em aves e dialogar os problemas que podem estar ocorrendo com esses animais dentro da parte produtiva de aves. E assim, o engraçado foi que muitos deles não acreditavam que poderia ter, né, que teriam esses vermes. Então, eu disponibilizei para eles 2 trabalhos, né, um resumo simples e uma revisão de literatura que falava sobre a endoparasitose em aves. E mostrei para eles a metodologia para avaliação para contagem de ovos em fezes de animais. Então, foi levado o grupo de alunos para o aviário da escola, onde foi feita, então, a coleta de fezes, né? Todos os alunos fizeram a coleta das fezes dentro do aviário. Eles foram levados para o laboratório, realizaram a metodologia de OPG, e conseguiram, né, verificar a presença tanto dos ovos dos nematóides quanto de vermes. Aí eles ficaram assim, mas professora, por que tem verme aqui? Aí eu joguei a pergunta para eles de novo, né? Eu falei, por que tem tanto verme? Por que a gente está conseguindo ver o verme, né, no microscópio? E assim, e tinha uma certa quantidade de vermes, né, nas amostras que a gente estava analisando. Eles ficaram pensativos, né? E aí alguns, eu pedi para que fizesse o relato em relação, né, à aula, o que eles tinham achado, e eles falaram, professora, eu nunca imaginei que eu poderia estar vendo os vermes no microscópio, e aí tinha alguns ainda que estavam se mexendo. Falei, então aí eu pergunto para vocês, né, a mesma pergunta que vocês fizeram para mim, eu retorno para vocês, por que será que tem tanto verme? Por que vocês conseguiram ver o verme ali, né? Então, as chances dessas nossas aves estarem com uma concentração alta de vermes, ela é muito grande. E eles estão expelindo esses vermes pelas fezes, né? Então, aqui, os resultados alcançados, né, os alunos na coleta, a observação dos vermes. Nós tivemos a oportunidade de abater alguns animais e os alunos identificaram nos órgãos a localização desses nematóides, né? Que aqui é uma das aves, essa última foto é uma das aves que a gente abateu, que estava com uma grande quantidade de vermes no trato digestório. Então, a reflexão final seria a indicação de um problema, né, teoricamente invisível, né, que poderia estar causando algum problema, uma diminuição de produção nos animais, e eles conseguiram perceber que a presença desses nematóides gastrointestinais poderia estar influenciando na produção de ovos, já que esses endoparasitas acabam absorvendo grande parte dos nutrientes e que deixam de ser disponibilizados para a produção propriamente dita. Meu trabalho, então, com os alunos foi esse. Nossa, muito interessante seu trabalho, Ana Cláudia. Bem legal. Parabéns. Obrigada. Então, agora na sequência, a Juliana. Tá aparecendo, pessoal? Opa, não apareceu ainda. E agora? Não. Você apertou ali na setinha para apresentação? Agora sim. Sim. Agora começou. Tá aparecendo.
Tá aparecendo carregando para mim aqui. É, isso. Foi? Tá aparecendo. Então, boa noite a todos. Me chamo Juliana Taffer de Paula. Este ano eu estou... Só um minutinho. Eu estou na coordenação e supervisão de estágios e também sou professora da matéria de agroindústria do segundo ano. Então, no segundo ano, nós, na grade nova, nós trabalhamos, né, com produtos de origem animal. Então, eu apliquei essa implementação não somente pensando no curso em si, mas ele fez realmente parte da minha aula com a segunda série, com a turma A. Então, o objetivo dessa aula foi compreender a classificação dos tipos de leite, quanto à forma de obtenção, a composição de gordura e o tratamento térmico. Bom, uma das discussões que a gente teve no início desse ano no colégio com relação às aulas de agroindústria foi que a gente fizesse, né, somente os produtos, né, os derivados, somente quando chegasse, né, na parte de derivados mesmo, né? Então, nesse início, quando a gente começa a falar da matéria-prima em si, eu me questionei de que forma eu iria trabalhar a prática com os alunos ao estar falando da matéria-prima em si. Então, veio a calhar até esse nosso curso de formadores e me chamou a atenção quando a gente comentou sobre a metodologia ativa da sala de aula invertida. Então, foi essa metodologia que eu utilizei, né? E dentro das características que eu fui dar uma lida sobre a questão da sala invertida, eu escolhi fazer trabalhos em grupos, né? Sendo o estudante ativo, o professor mentor, e através de pesquisas. Bom, como os nossos alunos são internos e eles não levam tarefa para casa, digamos assim, eu usei a própria aula para que eles fizessem essas pesquisas, né? Então, eu não mandei nenhum material antecipado para eles e fui orientando eles nessas pesquisas durante a aula. Também decidi fazer com que eles se interessassem por essas pesquisas através não só da leitura, mas também que algum material chamasse a atenção deles. Então, foi quando eu decidi que daria para esses alunos embalagens de diversos tipos de leite, né? Para que, ao observar essas embalagens e toda a classificação que estavam nessas embalagens, eles fossem atrás dessas pesquisas. Então, iniciei a aula relembrando tudo que a gente já tinha visto anteriormente, né? Com relação à obtenção higiênica dessa matéria-prima, e perguntei para eles, no início dessa aula, o que então aconteceria com essa matéria-prima logo após, né, ela fosse para uma unidade de beneficiamento ou então continuasse dentro da granja leiteira. E distribuí para esses grupos, então, diversos tipos de leite e tentei abranger dentro desses diversos tipos de leite o tipo A, B e C, mesmo o B e o C não sendo mais usual, né, estando em desuso, eu achei uma imagem desse tipo de leite na internet e imprimi e disponibilizei para eles também essa embalagem. Então, também tentei abranger aqui o leite integral, semidesnatado e desnatado, para que eles fossem atrás de pesquisas, então, voltadas para o teor de gordura. Também tentei levar leites que tivessem esses dois tipos de tratamentos térmicos, homogeneizado, sem lactose, e também tentei levar para eles embalagens diferentes, né? De pacotes, de caixas e de garrafas. Bom, então, eu também tirei eles da sala de aula, nós fomos para um laboratório que nós temos no colégio. Essa turma é a turma 2 do segundo A, porque nas aulas práticas nós dividimos as turmas em
em 2 grupos para realizar as práticas e distribuir para eles as embalagens. Então, nesse primeiro momento, eu comecei questioná-los, né, se eles já tinham observado tudo que vem escrito na embalagem de um leite. E o engraçado foi que eles começaram a comentar que, meu Deus, como que a gente toma leite e está na mesa do café ali, e eu nunca tinha lido, por exemplo, que um leite era pasteurizado. Então, eu fui instigando eles a pesquisar, né, tudo que estava contendo nessa embalagem. E também pedi para que eles fizessem correlação com a forma de comercialização, né, por exemplo, esse leite, ele é vendido refrigerado ou não? Qual que é a validade desse leite, né? Para que eles fizessem correlação com os tratamentos e procedimentos como pasteurização, UHT, homogeneização, padronizado, desnatado, integral, para que eles observassem a embalagem e também os ingredientes, né? Por que será que um leite UHT, por exemplo, tem estabilizantes e o pasteurizado, por exemplo, não é somente leite in natura? Então, mais algumas fotos, um pouquinho mais próxima ali dos alunos com as embalagens. Nessa próxima aqui, nessa foto de cima, a gente consegue observar, então, a imagem que eu falei que imprimi, né, do leite tipo A e B, do tipo B e C, que nós não temos mais no mercado, mas eu fiz questão de imprimir para que a gente chegasse depois na conclusão do que esse leite virou, né? E agora nós só encontramos o leite pasteurizado, não mais dividido em B e C, e que o A continua. E após, né, essa análise e pesquisa deles, de tudo que eles encontraram nessa rotulagem, eles tinham que me entregar escrito essa pesquisa. Então, eu analisei o conteúdo das pesquisas, e na aula seguinte eu iniciei a aula partindo do princípio de que os alunos já conheciam o tema, né? Então, foi importante ter primeiro analisado o conteúdo das pesquisas para saber o quanto eu precisava me aprofundar, né, e elucidar melhor o que eles já tinham pesquisado, e apresentei vídeos e esquemas para que eles visualizassem os procedimentos. Então, a parte de teoria, eu considerei, já que a metodologia invertida já tinha suprido a necessidade do teórico, né? Então, fiz alguns recortes de algumas coisas que eles me entregaram. Então, por exemplo, né, a gente pode ver que tem aluno que é bem superficial. Então, leite pasteurizado é um processo no qual o alimento é aquecido a uma determinada temperatura. Então, como eu observei que alguns alunos não colocaram a temperatura ideal, não fizeram a separação, por exemplo, de pasteurização lenta e rápida, eu fui incrementando nessa aula, né, esses detalhes. Então, por exemplo, o tipo A, né, pasteurizado com menor concentração de micro-organismos, eu complementava ali, né, o que a legislação trazia de limites, por exemplo, de CCS, de CPP. E também observamos que tem alguns alunos que são um pouco mais curiosos, né, e vão atrás de mais detalhes. Então, por exemplo, esse aqui já trazia qual que era o máximo de porcentagem de gordura de um leite considerado desnatado. Então, também, nesse quesito, eu apresentei para eles também como que era realizado o desnate, né? E outros alunos não só escreveram, como também fizeram esquemas. Então, a gente também consegue inferir aqui as diversas formas que esse aluno aprende, né? E apresentei, então, como eu falei, os vídeos para que eles conseguissem observar, né, esse processo, partindo do princípio que a teórica já tinha acontecido através da sala de aula invertida, e também apresentei esse esquema para a gente entender que o tipo A existe e que o tipo B e C é considerado todos apenas pasteurizado, e ao longo da vida o HT continua existindo. E alguns depoimentos, né, eu não vou ler todos, mas, por exemplo, né, teve alunos que falaram que tiveram dificuldade em compreender o que pesquisei sem a explicação do professor.
Então, para ele, a aula invertida não foi legal. Mas a grande maioria falou que se sentiu surpreso de saber que tudo aquilo que está na embalagem, né, como tipos de leite, classificação de leite, é um processo de tratamento que esse leite passou até chegar na mesa deles, né? Então, teve um ali que até falou, achei que o leite era somente retirado da vaca e embalado. Então, concluindo, né, eu digo que essa aula invertida despertou a curiosidade dos alunos, incentivou a pesquisa. A aula teórica foi muito mais participativa, visto que quando os vídeos estavam rodando, né, eles falavam sobre o que eles tinham pesquisado. Então é nesse momento que ocorre, por exemplo, o aumento da temperatura ou resfriamento. Então é por isso que o leite A é considerado A, porque dentro da granja, todo o processo ocorre dentro da granja, não é mistura de leites de outros locais, né? Também foi possível compreender a forma como esses alunos pesquisam, porque a todo momento também eu tentava fazer com que eles utilizaram o celular para pesquisar, né? Mas que eles fossem fontes confiáveis de pesquisa. E foi possível também entender as diferentes formas que os alunos aprendem, seja por desenho, seja por escrita, ou uma pesquisa mais aprofundada ou mais rasa, né? Então, foi bom para ter uma noção de como esses alunos pesquisam, né? Para a gente conseguir concluir e eu entender também aonde eu precisava complementar mais o que eles já haviam pesquisado. E foi isso. Parabéns, Juliana. Você é de qual área? Oi, professora. Você é de qual área? Do Colégio Agrícola. Mas de formação? Eu sou agrônoma. Agrônoma. Legal, que né, no caso, entrou ali um pouco na minha área, né, a parte de leites, que nós temos também na disciplina. Uhum. Mas a gente se desafia aí na agroindústria de vegetais e de animais. Oi? A gente se desafia tanto na agroindústria, né, de origem animal, quanto de vegetal. Mas eu gosto bastante. É bem gostoso. Eu gosto da parte de leites também. Mas bem interessante essa aula. Parabéns. Obrigada. Agora, quem gostaria de apresentar? Temos ainda para apresentar a Noeli, Ana Paula, Vanessa, Maria Regina, Rosane e Valdileia. Quem gostaria de apresentar agora? Lembrando que faz parte da avaliação de vocês essa apresentação, tá? Eu posso apresentar, professora? Pode apresentar, então, Maria Regina. É necessário apresentar os slides ou não? Pode não só precisa? relatar, você falar Só sobre relatar? essa implementação. Isso. Ok. Então, assim, nós trabalhamos, na verdade, eu trabalho no Núcleo Regional de Educação, então a gente não tem sala de aula, né? Mas nós temos várias escolas que a gente faz né, reuniões com os coordenadores, enfim. Mas, em especial, nós fizemos uma fala, na verdade, uma explicação para os alunos de uma escola que iniciou a oferta da educação profissional neste ano de 2023. Então, é o curso técnico de administração integrado no Colégio Cívico-Militar. Então, tanto os alunos como a escola não tinham muito conhecimento sobre o funcionamento da educação profissional. Então, eu e a minha colega de trabalho fomos à escola, a Eliana já apresentou, e o objetivo nosso foi apresentar o plano de curso para os alunos, né? Inicialmente, a gente fez uma dinâmica que levava o aluno a refletir sobre a importância do conhecimento, da busca do conhecimento, tanto para a vida pessoal como para a vida profissional, né?
a gente fez algumas questões, assim, norteadoras, e que isso citou ali na reflexão sobre a importância de organizar metas, né, a curto, a longo prazo, tanto na vida pessoal, como na profissional, como na acadêmica, e assim por diante. Então, esse foi o início. E aí nós utilizamos, apresentamos o plano de curso, levamos um documento impresso para eles, e dissemos que, na verdade, que é o currículo do curso. Então, todo o funcionamento do curso está descrito ali no plano de curso, né, consta ali a matriz, o perfil profissional do curso, os dados gerais, como que é o funcionamento do curso em geral, a importância, as práticas profissionais previstas, todo o conteúdo que eles vão estudar durante os 3 anos. Então, eles tinham muita necessidade de conhecer o que eles iam estudar o ano que vem, quais disciplinas que eles iam estudar. Foi como se fosse uma aula inaugural, nós não tivemos um tempo assim muito longo para expor, mas foi o suficiente para a gente pincelar ali sobre o curso no geral. Então, nós optamos por trabalhar o perfil profissional com eles, assim, com bastante ênfase, colocando ali que após a formação do curso, eles seriam capazes de, né, desenvolver as habilidades ali que eles adquiriram durante o curso, e a importância de todas as disciplinas para o desenvolvimento das habilidades. Então, essa reflexão nós fizemos com eles, mostramos a matriz, né, no Data Show, mostramos também o perfil profissional, nós utilizamos a metodologia de perguntas, né, a primeira pergunta que a gente fez para eles: por que você está aqui na educação profissional, que te levou a escolher a educação profissional? As respostas quase que unânime é que eles querem trabalhar, né? E por isso que eles estavam ali, escolheram a educação profissional, porque eles sabem que há mais possibilidade de empregabilidade. Também nós conversamos sobre a empregabilidade, no caso, o estágio não obrigatório. Explicamos para eles também a importância de se cadastrar nos agentes de integração, que é a forma como eles podem conseguir uma vaga de estágio, né, enquanto estão estudantes, e né, explicamos quem são os nossos agentes aqui da nossa cidade, a importância também para a coordenação de curso que estava junto, a pedagoga, a escola, entender que a escola também precisa fazer termos de convênio, né, com os agentes de integração e também com a Central de Estágio do Paraná, caso os alunos queiram estudar, quer dizer, fazer estágio em órgãos públicos, né? Então, assim, a dinâmica foi mais essas perguntas norteadoras, a gente perguntava, eles respondiam, e a gente foi observando quais necessidades de entendimento sobre o curso eles tinham. Então, nós utilizamos recursos ali, no caso, foi os recursos para a dinâmica, né, que a gente entregou um chocolate, que finalizou ali com a questão de um sonho, entregamos um sonho de valsa para eles, e usamos o Data Show. Então, como o nosso tempo não era muito longo, a gente não conseguiu, assim, trabalhar de uma forma mais pausada. Que mais? Daí, a questão ali dos depoimentos. Então, os alunos, eles colocaram que tinham muita curiosidade de saber sobre o curso, como a escola é uma escola nova, que não ofertava ainda a educação profissional. Foi bastante importante a nossa presença lá para que eles tirassem as dúvidas, tanto os alunos como também os coordenadores e os professores que participaram. E o feedback foi mais com relação à importância, né, da apresentação ali do plano de curso. Eles compreenderam sobre as práticas profissionais previstas, a importância das práticas,
os professores e coordenadores do coordenador do curso que estava lá também, né, que é a relação teoria e prática, e a relação teoria, quer dizer, a relação da escola com o arranjo produtivo local, e foi isso, professora. A gente não teve, assim, um tempo muito grande para trabalhar, assim, de uma forma mais tranquila, mas a gente apresentou o curso para eles. E aí a gente deixou os links da legislação de estágio, que, né, e como procurar, os links dos agentes integradores, link dos planos de estágio, para que eles possam pesquisar depois. Foi isso. Enfim, como a gente não está na escola, nós ficamos assim mais numa situação assim mais difícil para fazer essa implementação, mas conseguimos ir na escola e conversar com os alunos e falar com eles. A gente ficou meio bem diferente né, do que a gente está ouvindo, das implementações que foram feitas pelos professores que estão na escola mesmo. Sala de aula, fica mais difícil. A nossa dinâmica é bem diferente, né? Mas que bom que vocês conseguiram, né, ter esse acesso, ir até a escola, né, tal. Conseguimos. É bem interessante mesmo a apresentação de vocês, né, a implementação de vocês duas. Parabéns. Obrigada, professora. Agora, Noeli? Vai conseguir apresentar, Noeli? Eu acho que sim. Vocês estão me escutando? Estamos escutando, sim. Tá. Eu vou tentar aqui. Eu não vou apresentar, eu só vou fazer um breve relato. Assim. O trabalho foi com a disciplina de literatura infantil, né, na parte de contação de histórias, que a gente já tinha começado a fazer, e aí, trabalhando com os professores de literatura, foram feitos alguns trabalhos com os alunos sobre contação de histórias. E aí, com isso, eles produziram todo o material para contação de histórias, né? Que foram feitos aventais para contação de história. Então, cada aluno escolheu uma história e desenvolveu esse material, né? Então, eles usaram a imaginação para poder montar nos aventais que eles produziram, né, as histórias. E depois foi feita essa contação de histórias em sala de aula, né, e agora no próximo mês eles vão para os CMEs para fazer essa contação de histórias para as crianças do CMEI. Né? Então, a gente trabalhou toda essa parte dos escritores, né, e fazendo com que eles entendessem a importância de se ter esse contato com os livros, para que eles pudessem contar as histórias depois, sem usar os livros, né, mas usando os aventais com os personagens. Então, ficou bem legal, assim, todos eles participaram, todos eles acabaram surpreendendo, né? Porque tem uns que eles são mais quietinhos, mais tímidos, e na hora de contar a história ali, de fazer toda esse desenvolvimento da aula, ficou bem legal, ficou bem bacana, assim. Eu sou suspeito porque eu gosto de trabalhar com essa parte prática, né? Do curso de formação de docentes. Então, mas ficou bem legal. Né? Então, foi feito com o segundo ano e com o terceiro ano do formação, que é da grade antiga, o terceiro ano, e o segundo ano é da grade nova, né? Da nova roupagem do ensino médio. Foi bem legal, assim, sabe? Todo o processo e aí a finalização deles em sala. E agora a gente vai para a parte prática com as crianças, né? Que é o foco do curso. É isso. Parabéns, Noeli. É isso mesmo, o que vocês estão fazendo no grupo, né? Atividade.
que você aplicou, né? Teu plano nessa. Isso, isso. Daí eu só dei sequência, né? Para fazer a coisa. Mas ficou bem legal. E você já conseguiu implementar, né? Você já implementou, já está tudo certinho, só falta Já. mas deixa eu ver só. Eu mandei, eu não sei se Você já apareceu, mandou, professora, deixa eu mas ver eu mandei. Não, tem um que voltou, deixa eu só ver aqui. Que voltou não, que veio assim anexo. Deixa eu ver se era o teu. O do Joel tá assim, anexo. Não, o teu veio, tá com anexo, sim, tá certinho. Só. Né? Ana Paula e Rosane, vocês querem apresentar? Vão apresentar? Oi, professora. Oi, Ana. Posso apresentar, então? Pode apresentar, sim. Então, meu nome é Ana Paula, eu trabalho no Núcleo de Educação de Maringá, e eu também estou fora de sala de aula, só que eu fui coordenadora do curso de estética num colégio aqui de Maringá, bastante tempo, coordenadora e professora. Então, eu resolvi que eu ia fazer lá no curso de estética mesmo, por conhecer lá o colégio, conhecer a turma, né? Só que eu não postei ainda a implementação, tá, professora? Eu estou dando uma organizada, para ficar mais, assim, bonitinho. E aí, a disciplina que eu ministrava, na época, era massoterapia, né? Então, o plano de curso da estética, eles têm os componentes curriculares, né? Estética corporal, estética facial, massoterapia, anatomia. Então, a princípio, eu ia entrar na área da anatomia, porque eu e a professora de anatomia das turmas lá tem estética, saúde bucal e enfermagem. E aí, a professora de anatomia, ela dá aula nos 3 cursos. E no curso de estética, quando ela ia dar sistema muscular, eu sempre entrava junto nas aulas, depois que ela já dava aula, para fazer a ligação entre os equipamentos que a gente usa na estética no sistema muscular, né, no organismo. Mas daí eu achei que ficaria mais fácil eu implementar na massoterapia, que era a disciplina minha mesmo. Então, eu fui lá, conversei com a professora, e elas já viram a parte teórica dos movimentos básicos da massagem, que no segundo ano, que é o semestre, né, do componente, eles têm que ver primeiro, assim, todos os movimentos que você vai fazer em qualquer tipo de massagem, para depois entrar nas massagens específicas. Então, como eles já tinham visto a parte teórica, aí eu planejei, né, e ministrei uma aula prática. E, assim, professora, eu tenho vídeos delas fazendo, depois que foi a parte que eu pedi para elas da avaliação. Só que eu não posso, né, não filmei elas fazendo dentro do laboratório. Por quê? Porque elas fazem de biquíni, calcinha e sutiã, por mais que use toalha para tampar, né, as partes, dentro do laboratório é proibido filmar. Então, assim, eu tirei fotos do geral, mas não tirei fotos, assim, especificamente elas fazendo. Né? Mas aí depois, na avaliação, né, eu pedi para que elas filmassem, elas fazendo massagem em outra pessoa, em casa daí, e postassem para mim. Então, foi assim, aí eu expliquei os movimentos, demonstrei esses movimentos, depois elas faziam os movimentos uma na outra, né, trocavam as duplas, e depois, na parte da avaliação, elas fizeram vídeos curtos, né, escolhiam alguns tipos de movimento e faziam, e filmavam, e daí postavam. Daí foi feita essa parte em casa e elas postavam para mim. Aí foi isso. Porque eu também não podia pegar muitas aulas, assim, né? Porque também é final de bimestre, porque é semestral lá, né? Então são 2 bimestres, final de bimestre, fechando bimestre, fazendo prova, fazendo recuperação, e aí ia entrar outra pessoa, assim, para pegar aula. Não dava, eu queria, assim, dar mais aulas, se pudesse, né? Mas daí já ficava um pouco complicado. Aí foi isso, professor. Isso, parabéns. Então, você conseguiu, né, implementar com os alunos, tudo certinho. Mas é isso mesmo.
Posso apresentar? Não, não tem outro dia, Rosane. Hoje é o último dia. Hoje é a nossa última reunião, tá? Então, é só hoje as apresentações de vocês. Você gostaria de apresentar ou não? Tá. Então, assim, pessoal, então hoje é a nossa última reunião, vocês todos preencheram aqueles formulários ali que eu postei? Então, formulário, deixa eu ver aqui, deixa eu compartilhar novamente, quem não fez. Então, o formulário ali avaliação de vocês, outra para vocês contribuírem, colocando a opinião de vocês, o que vocês acham que poderia ser trabalhado num próximo... Professor, desculpa, qual que é a turma mesmo? É G? G. G. Isso, deixa só, também tem mais uma coisa para eu postar aqui para vocês, deixa eu só achar aqui, ó. Copiar. Aqui é o guia de instruções, então, ó. Dia 2 de maio começam as inscrições para a segunda jornada e vai até as inscrições até dia 22 de maio, começa dia 2 e termina dia 22. E aí já no dia 23 já inicia a segunda jornada, tá? Então é um guia aqui explicando tudo para as inscrições, tá? Então, ó, a próxima jornada do nosso tema aqui vai ser diferente, não vai ser a mesma coisa, então vocês podem estar se inscrevendo novamente no mesmo tema, tá? Que vocês não vão estar vendo a mesma coisa, né? Não vai ser repetido, tá? Então, espero vocês na próxima jornada, tá? Foi bom estar com vocês, essas 8 reuniões, né? Não tivemos a nossa última reunião devido à formação que vai ter, né, semana que vem. Então, espero que tenha sido, né, como que eu posso falar? Vocês tenham adquirido bastante, né, o que vocês vieram procurar aqui, que vocês vieram, né, contribuir aqui no grupo, essas trocas de experiência, tá, que tivemos, né, então, espero aí vocês na próxima jornada. Vocês gostariam de falar alguma coisa? Só, veja aqui. Obrigada, então, aí, pela participação de vocês.